A teoria da economia nas expressões de sentimentos. Com teoria da economia nas expressões de sentimentos, eu quis dizer o seguinte: existem formas disfarçadas de pensar e agir nas relações entre pessoas. São sutis e de difícil detecção. Melhor dizendo, todo mundo sabe que existe, mas finge que não vê. A menos que não tenha medo de ser denunciado no seu próprio disfarce. O que é raro, mas é claro e óbvio o estrago que provocam na vida das pessoas. Uma dessas formas disfarçadas é da qual eu quero tratar aqui. Entendi isso no decorrer dos anos, na observação que sempre se fez necessária no meu trabalho, e claro, observando também minha própria vida e lendo bons filósofos, sem dúvida. A economia nas expressões de sentimentos. Corre a boca pequena que os sentimentos não podem ser revelados todos de uma vez, dado que, se ocorrer, põe o sujeito que expressa em imediata condição de inferioridade. Para quem é muito jovem para entender essa frase, a boca pequena, significa que não se fala publicamente em alto e bom som. Talvez hoje em dia fosse mais popular a frase corre na surdina, onde surdina é a parte de um instrumento usada para abafar o som. Então crescemos economizando expressões de sentimentos. A ideia de ser inferior e ser superior, mesmo não carimbada em nossas testas, dirige nossas vidas. O conceito está impregnado nas relações sociais. Começa com o status conseguido com bens materiais até a exibição de intelectualidade e conhecimento. Parece que são coisas diferentes, mas não são. O patrulhamento começa na infância com proibições de manifestação. Eu já citei em artigo anterior que o excesso desse patrulhamento acrescido de atitudes paradoxais e, dependendo da personalidade da criança, chega em casos extremos a provocar internações. Mas aqui, no nosso hospício dos normais, vemos isso também o tempo todo. Uma situação muito comum é vista em caso do sexo feminino. Mulheres muito expressivas tendem a ser chamadas de dadas, para não usar uma palavra muito forte, contendo tal conceito tudo que se pode imaginar de reprovável. As quietinhas são chamadas de recatadas, um conceito, embora careta, muito mais aprovado. Certamente ela não nasceu assim, foi se tornando assim no decorrer do seu crescimento, acrescido da educação que recebeu. O patrulhamento com crianças se dá, na verdade, com atitudes vindas de ambos os pais, que, por sua vez, estão repetindo aquilo que aprenderam com seus pais, acrescido da personalidade de cada um e da educação que recebeu. Vemos diferenças na educação dos filhos, nas várias gerações, e isso, a meu ver, parece bom, na medida em que essas diferenças melhoram a qualidade de vida das pessoas. No entanto, nem sempre as coisas caminham para melhor. Muitas vezes, por ter tido uma infância nada agradável, a pessoa parte radicalmente para o extremo oposto, pondo em risco a sua própria qualidade de vida e a dos seus herdeiros. É preciso, por isso, um equilíbrio, uma ponderação nas medidas adotadas. Em outras situações, ainda falando da educação dos filhos, os pais se agarram na educação que tiveram e querem repetir ipsis literis aquilo pelo que passaram, desde que considerem rigidamente que a vida tem que ser assim mesmo, isto é, do jeito que eles a conceberam e nada mais, nada menos. Bem, dada a introdução acima, voltemos ao assunto inicial. Uma das características fortes na nossa cultura diz respeito à economia de sentimentos. Como se eu estivesse economizando alguns créditos para usar depois. Depois quando, eu não sei, mas depois. Algum trunfo que devo reservar para as horas de troca, de barganha. Então, pais, mães, maridos, esposas, filhos, a essa altura já estão participando freneticamente da economia proposta por discursos subentendidos, não falados explicitamente. Sim, pois tal atitude não se declara, subentende-se. Quero abrir aqui um parágrafo. As pessoas com deficiência, chamadas antigamente de excepcionais, porque hoje em dia mudaram
se tantos nomes por medo de preconceitos que já não sei mais a nomenclatura correta, são tidas como muito afáveis e apegadas aos de seu convívio. Acho interessante isso. Parece que essa parte que deve ser subentendida não os convence. Eles continuam pessoas agradáveis e com manifestação profunda de sentimentos e apegos. Não fazem economia, e já vi pessoas normais fazendo caretas com medo de serem abraçadas por eles. Cá entre nós, eles são muito melhores que nós nesse aspecto. Bem, parece que medo é assunto constante em nossas vidas. Dessa feita, medo de expressar sentimentos. O que acho também muito interessante, além do medo provocado pelo pensamento maniqueísta de superioridade versus inferioridade, é que as pessoas que se mantêm nesse estado de coisas nunca saberão se existe algo além disso. Isto é, se, expressando sentimentos, as coisas não podem mudar de tal forma a trazer muito mais conforto em suas vidas. E não falo de conforto material, eu falo de conforto da alma. Elas nunca experimentarão isso, infelizmente. A ideia da economia de expressão de sentimentos também está ligada à ideia de submissão. Meio óbvio, inferioridade. Submissão. Não sei por que cargas d'água uma pessoa que expressa sentimentos, arrisca-se, pode pensar que fica escrava da outra pessoa. Vi uma cena interessante outro dia na TV. O roteiro do filme baseia-se em julgamentos e, logicamente, existem atores, advogados de defesa, promotores e juízes. Um desses personagens, a juíza de um determinado caso, aparece em julgamento logo antes de um encontro romântico que ela tinha planejado. A feição da atriz, juíza, era claramente de compadecimento do réu. Parecia que ela, afinal, daria uma sentença a favor do mesmo. A situação do réu era claramente injusta e opressiva. Bem, ela foi ao encontro. No decorrer do jantar, seu pai declarou que a achava muito interessante, mas que não tinha percebido nenhuma química entre os dois. O clima ficou pesado, mas mesmo assim ela concordou com o fulano, dizendo que tinha entendido da mesma forma. A próxima cena é novamente no tribunal. E, embora ela reconhecesse por meio de palavras que a situação do réu era injusta, ela o condenou. Não seria justo que ela tivesse dito para o sujeito que encontrara na noite anterior que não pensava da mesma forma e que tinha ficado extremamente chateada com a situação, mas que não podia obrigá-lo a sentir-se atraído por ela, e no dia seguinte não descontasse sua frustração no réu? Mas e o medo de, em sendo uma juíza, ser considerada frustrada e não atraente? Dispensada? Imagina só. É mais fácil descontar no sujeito que está em estado de inferioridade em relação a ela. O réu, no caso. Isso é só um exemplo das coisas que vamos guardando em nossa caixinha de depreciação de nós mesmos, pois uma pessoa que confunde de tal forma as coisas deve ter, melhor dizendo, uma senhora caixa de depreciação, um caixotão. E também um exemplo de como essa não comunicação nos leva a afetar os que convivem conosco de uma forma perniciosa. Disparamos um monte de ocorrências ao nosso redor a partir de falta de expressão de sentimentos e sobre pessoas que, na maioria das vezes, não estavam participando da situação inicial, onde o mal-estar ocorreu na primeira vez. Seguindo a lógica maniqueísta, reprimimos os sentimentos para não nos inferiorizarmos e descarregamos nossa amargura nos que consideramos inferiores. Trágico, não? Urge, pessoal, que tratemos de buscar outras formas de pensar, que não essa limitada, que nos impede de crescer, de aprender e nos traz redução de possibilidades e redução de qualidade de vida. Esse vídeo é oferecido por Equilibre Cursos e Treinamentos. Agradecemos a sua presença e os esperamos nos próximos vídeos. Abraços!